Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante esse primeiro trimestre de 2014 estudando uma jornada de fé, a formação do povo de Israel e sua herança espiritual. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Antônio Gilberto. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, que tem aí como título As pragas divinas e as propostas ardilosas de Faraó. Então estaremos falando sobre essas 10 pragas impostas por Deus ao Egito e principalmente ao seu líder Faraó. E também nós veremos aí as propostas de Faraó para Moisés e Arão, propostas normalmente sempre oferecidas por Satanás ao povo de Deus. Se nós olharmos ao longo da história do povo de Deus na terra, nós vamos ver que Satanás sempre ele veio com propostas semelhantes para poder atrapalhar ou desviar totalmente aqueles que queriam servir a Deus de seus propósitos. Vai haver por parte de Satanás aí uma tentativa de impedir esse culto, porque Satanás sabe que toda vez que o ser humano adora a Deus, Deus corresponde a essa adoração com a manifestação do seu poder, da sua misericórdia, da sua graça. Ele sempre vem ao homem em resposta a esta adoração. E geralmente Deus vem em resposta com a sua presença. E onde Deus está, existem milagres, maravilhas acontecem, transformação de vidas e, principalmente, existe salvação. Vamos ver o nosso texto áureo aí que está em Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então esse versículo é muito importante, falando que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Agora é interessante, a armadura de Deus, se nós olharmos aí, nós vamos ver que existe lá no finalzinho uma parte que geralmente a gente esquece de ler. E o segredo da armadura de Deus está nesse final, que diz aí, orando em todo o tempo. E diz bem claro, no Espírito, com letra maiúscula, no Espírito Santo. Então o segredo da armadura está aí. Nós vamos ver que existem lá as armas, de defesa, existe arma de ataque, agora existe a oração, a comunhão com o Espírito Santo, para que você possa ser revestido dessa armadura. Não esqueça nunca disso. E essa oração no Espírito sempre tem a ver com oração em línguas, para que você seja edificado, fortalecido do Espírito Santo. A nossa verdade prática diz aí, como salvos por Cristo, podemos pela fé vencer o diabo em suas investidas contra nós. Então o segredo está na palavra de Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir às tentações que ele vem nos oferecendo para nos impedir de cultuar a Deus, de oferecer a Deus sacrifícios, de oferecer a Deus um culto de adoração. A leitura bíblica feita aí em classe está em Êxodo, capítulo 3, versículos 19 e 20, capítulo 7, versículos 4 e 5, capítulo 8, versículos 8 e 25, e capítulo 10, versículo 8, 11 e 24. Vamos ler então. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos.
Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai a vosso Deus nessa terra. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Bom, nós sabemos que Moisés então foi enviado e o seu irmão Arão foi enviado para servir de boca de Moisés. Então Deus disse: Moisés, você vai representar Deus, e Arão vai representar o profeta de Deus. Você fala com Arão que ele vai fazer o que tiver que fazer e vai falar o que tiver que falar. Então foram, e Deus já avisou: Faraó não vai permitir que vocês saiam. Ele está com o coração endurecido, ele não reconhece o meu poder, não reconhece que eu sou Deus, e vai endurecer mais o coração, e eu ainda vou endurecer também o coração dele, mais ainda, para que através dele o meu nome seja glorificado, tanto pelo povo do Egito, como o povo de Israel, como por todas as nações até o final dos tempos aqui na terra. Todos conhecerão que eu fiz sinais, prodígios e maravilhas no Egito, que eu libertei o meu povo do Egito. Então Deus tinha por finalidade exercer juízo sobre Faraó, que se comportava como se fosse Deus ali no Egito. Ele também viria com juízo sobre o povo que adorava Faraó como um Deus, e tinha vários deuses também que eles adoravam. Também Deus vinha com um julgamento e um juízo sobre os deuses do Egito. E Deus mostraria então que ele é Deus e não os deuses do Egito, que eram deuses. Então nós vamos ver aí que Deus envia as pragas sobre o Egito. E a partir aí da segunda praga, a praga das rãs, a partir daí Moisés recebe por parte de Faraó algumas propostas ardilosas de Faraó, representando aí Satanás. Propostas que, se Moisés aceitasse, ele então deixaria de prestar o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira adoração a Deus. Então foi uma tentativa de Faraó de impedir a adoração do povo de Deus a esse Deus tremendo, maravilhoso. Então nós vamos ver que existem aí várias pragas que acontecem. Então aí tem primeiro as pragas que vem aí o sangue, o rio sendo transformado em sangue. Nós vamos ver que depois vem a praga das rãs, vem a praga aí dos piolhos, vem das moscas, depois vem a praga aí dos animais que morrem, vem aí das úlceras, depois da saraiva, depois vem aí dos gafanhotos, depois das trevas e por último a praga da morte dos primogênitos. Só aí então que Faraó permite a Moisés, Arão e o povo de Israel de saírem do Egito. Nós vemos aí na revista do professor um resumo aí das propostas de Faraó. Veja aí: ide sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Depois, somente quem indo, não vades longe. Depois, deixai ir os homens. Depois, ide, servi ao Senhor, somente fiquem ovelhas e vossas vacas. Então foram feitas aí 4 propostas de Faraó para Moisés e Arão, para tentar impedir que eles servissem a Deus e principalmente tentar impedir que eles saíssem do Egito. Porque Faraó não desejava de jeito nenhum que aquele povo saísse do Egito? Porque o povo fora escravizado. Eles construíam cidades, e trabalhavam também na agricultura ali como escravos do Egito. Era um povo muito grande
e a força de trabalho deles era importantíssima para o Egito. O Egito estava prosperando muito, muito, muito devido à presença daquele povo ali. Então o faraó não desejava que eles saíssem de maneira alguma. Mas era a promessa de Deus feita a Abraão que eles passariam 400 anos cativos no Egito e depois sairiam livres. E o tempo estava cumprido, agora era a hora deles saírem. Então Deus veio em auxílio ao seu povo, ouvindo o clamor do seu povo, que pediam desesperadamente para serem deixados livres, para saírem daquela escravidão tremenda que eles estavam vivendo. Na lição de hoje nós vamos ter aí as seguintes partes. Primeira parte, as pragas enviadas e a primeira proposta de Faraó. Então, tópico 1, pragas atingem o Egito. Vai aí de Êxodo 7:19 até Êxodo 12:33. Depois nós temos o tópico 2, a primeira proposta, Êxodo 8:25. Depois nós temos aí a parte 2, Faraó não desiste. Tópico 1, a segunda proposta de Faraó, Êxodo 8:28. Tópico 2, a terceira proposta de Faraó, Êxodo 10:7. Nós temos aí na letra A, família sem o governo dos pais. Letra B, marido sem as esposas. Depois nós temos aí a parte 3, a proposta final de Faraó. Tópico 1, a situação caótica do Egito. Tópico 2, a quarta e última proposta. A introdução aí diz o seguinte: Deus havia declarado que se Faraó não deixasse o seu povo sair do Egito, ele feriria os egípcios com várias pragas. Êxodo 3:19-20. Em Êxodo 7:4 e 5, Deus reiterou o envio de flagelos terríveis sobre o Egito, os quais tinham como propósito julgar tanto o governo quanto o povo por seus atos, e também apressar a saída dos hebreus e mostrar o poder de Deus sobre os deuses egípcios. A partir da ocorrência da segunda praga, a das rãs, Êxodo 8:1-15, Faraó passa a fazer uma série de propostas ardilosas e destruidoras a Moisés e Arão. Na lição de hoje estudaremos o ambiente e as circunstâncias em que ocorreram as pragas e as propostas de Faraó ao povo de Deus. Então nessa lição nós vamos ver aí um confronto de Deus aí contra Faraó, contra o povo do Egito e contra aí os deuses que eram adorados ali pelos egípcios. Então nós vamos ver que Deus vai com o intuito de libertar o seu povo e para isso ele vai mostrar o seu poder, vai derrotar todos os deuses do Egito, inclusive o seu líder maior, que era Faraó e que era adorado como um deus. Então aí nós vamos ver que 10 pragas são lançadas sobre aquele povo e vamos ver que Deus usa esse endurecimento do coração de Faraó e ele ainda endurece mais ainda o coração desse Faraó para que todos esses milagres sejam realizados, inclusive depois o milagre do mar sendo aberto. E então, isso vai o quê? Glorificar a Deus, exaltar a Deus. Isso não só naquela época, mas até hoje e para sempre. O nome do Senhor será exaltado devido a esses sinais, esses prodígios e a libertação do seu povo do Egito. Nós vamos ver que através desses sinais, até os próprios egípcios, muitos deles ajudaram até este povo sair do Egito, deram prata, deram ouro, e alguns deles acompanharam ainda o povo hebreu quando saíram do Egito. Por quê? Viram que realmente Deus é o Deus verdadeiro, reconheceram o poderio de Deus sobre qualquer Deus que pudesse ter na terra ou em qualquer outra parte, e principalmente sobre o Faraó que eles pensavam que era um Deus. Então nós vamos ver que Faraó tenta negociar aí com Moisés e Arão para que eles não saíssem da terra, ou então que adorassem a Deus dentro daquela terra ali, ou um pouquinho mais longe, que fossem bem perto, ou que levassem uma parte do que eles tinham e deixassem outra parte. Então ele fez vários tipos aí de propostas para poder negociar essa adoração a Deus, para poder impedir a total adoração a Deus, para poder impedir a total saída desse povo do Egito.